Fala galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, podcast A Escalada. Quero explicar mais uma vez para vocês o que é o podcast, por que ele surgiu. O podcast é uma ferramenta de transformação do mercado dos seminovos no Brasil. Esse é o objetivo, porque eu faço o evento, é o objetivo pelo que eu gravo o podcast. Tá? E esse podcast, ele está sendo gravado, não estamos transmitindo ele ao vivo, mas eu tenho certeza que você vai o assistir em tempo oportuno, que vai fazer diferença para você. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Gestalto Brasil, né? Muito obrigado, Gestalto, pela parceria de sempre. Também tem a Leadify, que é grande parceira da escalada em todos os meios aí. E também nós temos a Union Solutions, tá? Aí apareceu o logo da Leadify agora, daqui a pouquinho vai aparecer da Union Solutions. E se você precisa de alguém para cuidar dos seus leads e tal, contacte aí o pessoal da Leadify. E se você precisa de informações para os carros que você compra, Union Solutions. E também sou patrocinado, sou mentorado pelo Guga Gadelha, ou seja, G30 Marketing Automotivo. Obrigado pelo apoio. Só estamos aqui porque eu tenho o apoio de vocês, tá bom? E também ao RDS Studio. Se você precisa gravar conteúdo para sua loja, seja para você passar na rádio, seja para você passar na televisão, ou se quer fazer um podcast como esse aqui, contacte aí o Sérgio ou Eudes, RDS Studio, e você vai fazer as coisas com muita qualidade, eu tenho certeza. Muitos anos de experiência nesse mercado de comunicação. Obrigado. Quero agradecer ao Lucas, que é o nosso produtor aqui e tem nos auxiliado. Obrigado, viu, Lucas? Galera, eu quero começar a falar para vocês hoje do nosso convidado. É um convidado especial que me traz segurança. Ele é um desarmador de bomba. Para quem não sabe ainda, estamos aqui com o Eric da Grande Carro. Obrigado, Eric. O grande especialista da marca Land Rover no Brasil. Eu acho que é a maior referência. Eu sei disso, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, mano, por ter chegado aqui. Obrigado por ter trazido a família. Valeu mesmo. Obrigado, Bené. Deixa eu começar não só agradecendo essa oportunidade sensacional de estar aqui com você, mas mais do que isso, cara, quero te dar os parabéns por estar levando a escalada para esse novo patamar. Para mim é muito claro o quanto a escalada tem conseguido transformar os negócios dos revendedores de carro em todo o Brasil. E agora você está dando mais esse salto e para mim é um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui com você ajudando nessa transformação. É isso aí. Obrigado, Eric. O nosso objetivo realmente é transformar o mercado, não é educar. Porque eu acho que... Qual é a teoria? Porque é transformar, não é educar. Você educa uma criança até os seus 6, 7 anos de idade. Os especialistas falam isso. Depois, você não consegue mais educação, você consegue transformação. Então, né, nós somos um mercado maduro e nós queremos transformar algumas coisas que a gente falou aqui nos bastidores, né? Nós não somos a maioria, nós fazemos parte de uma minoria que quer transformar esse mercado gigantesco no Brasil. Eric, eu queria que você começasse se apresentando. A galera tudo te conhece, mas falem pra nós quem que é o Eric. Vamos nessa. Ó, eu sou carioca, moro em São Paulo há 13 anos, tenho 42 anos, tô fazendo 43 agora em 2024. Sou pai, cara, você rodou o pneu murcho, né? Eu saí muito de noite, eu saí muito na balada. Eu dormi pouco. É isso aí. Eu não tinha pedal de freio. Sou casado com a Cláudia, que esteve aqui, você, conheceu. Sou pai do Lorenzo, da Luíse. Sou um advogado, Bené, de formação. Fiz direito na UFRJ no Rio de Janeiro, na Federal do Rio. Depois fiz também um MBA em gestão empresarial na UFRJ. E sou um dos poucos civis diplomados pela Escola Superior de Guerra, que é uma instituição onde 3 ex-presidentes do Brasil estudaram, uma instituição, em geral, aberta para altas patentes das carreiras militares ou das carreiras de segurança. Mas em 2019 para 2020 eu consegui um convite para fazer um curso de estratégia na Escola Superior de Guerra. É uma coisa que eu tenho um baita orgulho pela questão da disciplina militar e tudo mais. Mas mesmo com essa formação, Bené, em direito, mesmo com essa questão da Escola Superior de Guerra, eu sempre fui um apaixonado por carro.
mas mais do que apaixonado por carro, apaixonado pelo comércio, pelo brick, que o pessoal brinca em algumas regiões. Então, junto com a minha carreira de advogado, eu sempre fiz paralelamente comércio de carro. Se você me perguntasse se eu queria ser um vendedor de carro, há 20 anos atrás eu tinha vergonha de dizer que eu era um vendedor de carro. E a gente vai chegar nesse ponto, por que dessa vergonha? Mas, graças a Deus, como o mercado mudou, já de muito tempo para cá, eu consigo levantar a bandeira da venda de carro como a minha principal ocupação. Sigo tendo um escritório de advocacia, sigo atuando dentro da advocacia, mas não é o que eu amo, não é o que eu gosto de fazer. Esse é o resumo um pouquinho, cara, do Eric. Ou seja, o Eric hoje ele é um advogado ainda. Cara, o cara é advogado da Federal, irmão. Não é qualquer um, né? Isso mostra o naipe do nosso convidado hoje. E não é à toa, eu falei já em outros episódios, para sentar aqui, o cara tem que ser de verdade. Não pode ser aqueles caras só de internet, né? É o cara da verdade. Então, mais uma vez, obrigado. Cara com um diploma de advocacia da Federal, uma MBA... E essa escola de guerra... Cara, o que é estudo? Eu sempre tive essa curiosidade de perguntar pra você. Pra que essa escola? Você aprende a guerrear? É isso, mano? Eu imaginava que fosse alguma coisa nesse sentido. E eu não sou esse guerreiro, então, não seria esse o objetivo. Mas é uma escola que estuda o Brasil. Cara, estuda as tendências dos mercados dentro do Brasil, como é que o Brasil se relaciona com outros países. Então, tem muito de geopolítica, né? Como é que a entidade Brasil se relaciona com as outras entidades, com os outros países, com os outros mercados, com o mercado europeu, com o mercado nipônico. E lá, nesse estudo, veja, não era nada direcionado para revenda de carro, mas eu pude entender muita coisa sobre o comportamento da população brasileira. Entendi. Pô, isso me ajuda pra caramba do meu dia a dia, porque no final a gente lida com gente, né, Bené? Sim, sempre. Isso aí. Então, esse eu acho que foi o maior aprendizado de ser um dos poucos civis autorizados a estudar na Escola Superior de Guerra. Eu quando você fala assim, Escola Superior de Guerra, eu penso assim, que é aquele cara que fica lá planejando assim, não, se o Japão atacar o Brasil aqui, nós vamos fazer assado. Se a Venezuela atacar o Brasil por aqui, nós vamos fazer assado. Era essa a visão aqui, mas não tem nada a ver com isso, então. Tem isso também, né? Como lá na Escola Superior de Guerra estão as altas patentes das Forças Armadas do Brasil e, por exemplo, o chefe do delegado do Estado de São Paulo estudou lá. O chefe dos delegados de Polícia Civil do Rio de Janeiro e de todos os estados da federação estudam lá. Então tem muito disso também. Mas quem chega numa posição dessa não trata só de segurança, trata de outros assuntos. Mas em uma das aulas a gente ouviu um professor falando, poxa, e quando eu era tenente entrou um avião com droga na fronteira e eu peguei o avião, decolei, fui atrás dele, dei a ordem, dei um tiro de emergência. Então... tinha um pouco desse lance de guerra. Não é o que eu sei fazer, não é minha atuação, mas é legal ouvir também, né? Surgiu duas perguntas na minha mente agora que não tava no roteiro aqui. A primeira, tem um grupo de WhatsApp disso aí? Pô, não. Se tem, eu tô fora. Não, porque se tivesse um grupo de WhatsApp, eu acho que em janeiro de 2023 ia bombar esse grupo, né? Ia bombar e essa galera que estivesse nesse grupo ia estar sendo investigado de alguma forma também. Ai, cara, mas assim, que bacana, mano. É bom ter pessoas desse naipe no nosso mercado, porque, assim, galera, o nosso mercado, infelizmente, é visto. Se você já assistiu uma palestra minha, se já assistiu uma live minha, você já ouviu falar isso. Eu não sou igual Agostinho Carrara. E tem muita gente no nosso mercado que não é igual o Agostinho Carrara. O mercado seminário do Brasil não é feito de picaretas. Tem. Igual tem médico picareta, delegado picareta, presidente picareta. Sim, tem em todo lugar. Tem em todo lugar, né? Mas também tem pessoas de bem. E você tá aqui, mostra que o nosso mercado tem pessoas de bem que estão imbuídas aí de fazer o bem aí também pro mercado. Eric, e fala pra mim, como é que foi essa transição exatamente? Hoje eu tô advogado. E aí, agora eu tô vendedor de carro. E agora, depois o próximo passo. Mas primeiro, essa transição. Legal. Antes de fazer essa transição na prática, eu tive que fazer essa transição na minha cabeça, Bené. Por quê? E aqui eu vou abrir um pouco já o coração, vamos começar falando as verdades, trazendo as verdades de baixo para cima da mesa. Eu era aquele cara, principalmente no Rio de Janeiro, né? Comecei a vender carro no Rio com 21 anos, mas que tinha vergonha de falar que vendia carro. E não vergonha por mim, vergonha pelo mercado. Sim. Por quê? Porque
o mercado falava muito mal, e graças a Deus hoje isso tem diminuído, a internet tem separado o joio do trigo, mas há 20 anos atrás não tinha essa internet hoje, não tinha as redes sociais, então eu brinco que se eu chegasse numa roda de amigos e falasse, por exemplo, poxa, cara, eu sou um revendedor de carro, o pessoal já escondia a carteira, caramba, revendedor de carro, tudo. Agora, se eu chegasse numa roda de amigos e falasse, cara, eu sou ladrão de banco, poxa, você é um estrategista, ladrão isso aí, de banco, isso legal. aí. Eu tô usando exemplos esdrúxulos, mas para mostrar que antes eu tive que tirar essa nuvem da minha cabeça, eu tive que dar fim a essa crença que eu tinha. Afinal de contas, talvez eu tenha sido treinado para ser um advogado, mas eu amava a revenda de carro. E eu brigava, o Tico e o Teco brigavam dentro da minha cabeça. Né? Poxa, mas eu vou vender carro, todo mundo fala que o revendedor de carro, poxa, não é um cara muito sério, é picareta, é isso, é aquilo. E aí eu demorei a conseguir vencer essa batalha interna. Eu demorei a falar o seguinte, peraí, mas se existem alguns fazendo errado, será que não existem outros fazendo certo? E a gente sabe que existem muitos. Mas mais do que isso, se tem tanta gente fazendo errado... Poxa, talvez se eu fizer o certo, já seja um baita de um diferencial. É isso aí. E aí eu entendi essa minha crença como uma oportunidade. Falei, cara, peraí, talvez eu tenha uma oportunidade não só de fazer o certo, mas fazer e mostrar que eu estou fazendo certo. Então, foi aí que eu dei a minha primeira grande guinada, de me aceitar como vendedor de carro. E aí depois sim, anos depois, ali perto de 2015, então a gente está indo aí para 9 anos... poder colocar a revenda de carro como a minha operação principal. Então, primeiro foi uma batalha interna, e eu estou abrindo para você aqui um pouco o coração. Sim. E aí depois, quando eu venci essa minha crença, eu pude ir para o mercado e efetivamente me apresentar como revendedor. Deixa eu te contar uma coisa que eu poucas vezes falei, tá? Quando eu vendia carro numa loja aqui em São José dos Campos, quando entrava alguém que eu conhecia na loja, eu me escondia atrás dos carros. Eu me escondia atrás dos carros para a galera não ver que eu estava ali vendendo carro. E isso não foram poucas vezes, tá? Foram algumas vezes e assim... hoje, graças a Deus, eu tenho orgulho, estou aqui na internet peito aberto, sou vendedor com muito orgulho, amo o nosso mercado, amo o que eu faço, realizei... E eu posso falar para você que eu realizei sonhos sem ser clichê, como você deve ter realizado muitos sonhos. Sim. Você realmente trabalha com algo que é um sonho de uma parte da sociedade, né? Mas eu realizei muitos sonhos. Eu já vendi Peugeot, que era o sonho do cara, né? Então, assim... a gente hoje, eu entendi, isso foi uma virada de chave na minha mente também, que não foi fácil. Você chegou a trabalhar em loja propriamente dita, não? Como vendedor não, né? Não. Antes de ter a minha loja, eu optei por não trabalhar em nenhuma loja, porque as lojas que estavam próximas de mim não eram um exemplo. Deixa eu perguntar, você morava lá perto da Intendente Magalhães? Não, não era tão perto, mas ali é bruto. ali é bruto. Ali o jogo é outro. Né? Não, mas eu morava na Barra da Tijuca e também é bruto. É que é um bruto disfarçado, mas, cara, é rolo, como é que é? Vixe atrás de eita. É muita coisa esquisita. Então, eu lembro que eu cheguei a ter 18 carros próprios, então perto de 20 carros, sem uma loja física, então usando estrutura de escritório, prédio, carros em garagem e tudo mais, até que depois o negócio caminhasse para uma estrutura física e tudo mais. Mas eu comecei um pouco no peito e na raça, e eu perguntei para as pessoas do Rio, quando eu queria começar, poxa, cara, mas como é que eu começo? Como é que eu faço? E aí todas as pessoas que eu perguntei me responderam de maneira errada, de propósito, para não me incentivar. Esse é um outro ponto legal que a gente vai falar lá na frente, que é um dos motivos de eu ter vindo para a internet. Tentar fazer com que a jornada de quem já esteja seja um pouco mais fácil. Não por saber mais, mas por estar compartilhando o que eu já aprendi. E tem muita coisa para aprender ainda. Top. Então, assim, você começou paralelo. Você tinha seu escritório de advocacia e ao mesmo tempo, com o dinheiro que você ganhava na advocacia, você foi comprando os carros. Já era carro de luxo ou não? Não. Era multimarcas de todos os tipos. Eu percebi o seguinte, que carros populares não era o meu forte. Então, vamos dar um exemplo hoje de valor, assim, talvez um Polo 2022, eu pegava esse mesmo dinheiro e comprava, uma BM 2015, né? Com o mesmo valor. Eu percebi que em um nicho que não era popular, eu ia um pouco melhor. Mas esqueci a pergunta, vamos embora. Se você começou com carros que não... Sempre foi carro de luxo ou foi carros populares? Eu tentava focar em carro premium, mas era muita coisa de Corolla, de Mitsubishi, muito nesse nicho. Assim, não era o popular, mas era o meio termo. Que entrava ali, tá. E aí veio exatamente o seguinte...
Qual é, assim, essa transição? Quando veio? Eu vou parar de simplesmente ser um freelance vendedor de carro. Legal. E vou me tornar um vendedor de carro profissional e depois a ida para a internet, como é que foi também? Legal. Isso está batendo aí 10 anos. Então, o momento em que eu comecei a abandonar essa venda no escritório, que eu acho que ela foi muito positiva, porque o custo é muito baixo, você consegue gerar com uma estrutura menor, para aí sim começar a pensar numa estrutura física, num local e tudo mais. E aí eu enfrentei um problema. Quando eu saí do escritório e comecei a buscar um espaço físico, eu comecei a me enxergar como um revendedor comum. Eu comecei a perceber o seguinte, poxa, mas qual é o meu diferencial para esse revendedor aqui do meu lado? Né? O que eu posso fazer de diferente que no momento de uma negociação, o meu cliente prefira comprar de mim e de repente não comprar do meu concorrente, porque talvez não seja um concorrente, possa ser um parceiro, mas no final eu quero vender o que eu tenho no estoque. Essa era a minha batalha. Então, isso é legal porque isso foi uma coisa que começou a bater na minha cabeça para que eu escolhesse um nicho de atuação e a gente vai poder também falar um pouquinho disso mais para frente. Mas, basicamente, o que eu comecei a perceber é o seguinte. Peraí, poxa, mas eu estou abrindo uma loja e se tudo der certo, eu acho que eu estou sendo mais um. Poxa, o que será que eu posso fazer? Ou o que será que eu tenho de diferencial? Porque não dá para ser bom em tudo, mas talvez em alguma coisa eu possa ser legal. Não em tudo, que é muito difícil. Mas o que eu posso ter de diferencial para sair um pouco dessa briga de preço, dessa concorrência desenfreada? Então, isso foi um mindset que eu tive lá atrás e que me assustou um pouco, porque eu demorei a entender aonde que tinha essa oportunidade. Então, durante um período, eu fiquei meio na briga de preço e não foi legal, não. E aí, você veio para a internet, foi nesse período que você já começou a ir para a internet para vender os carros e ainda não gerar conteúdo? Como é que foi isso? Não. A minha vinda para a internet, ela foi primeiro na geração de conteúdo para revendedores. A gente fala ali de 2019, então 5 anos. Ainda não tinha muita coisa no Instagram. Tinha algumas pessoas falando no YouTube, mas no Instagram eram poucas. E tudo muito amador, e é assim que a gente sempre começa e tá tudo ok, a gente vai melhorando. Hoje, quando eu vejo meus vídeos de 2019, eu não consigo assistir, tenho uma vergonha enorme. Tomara que daqui a 5 anos eu não consiga assistir esse podcast. Falei, puta, mas eu tava mal, hein? Pô. E é legal que a gente vai melhorando, mas a minha produção de conteúdo, no início, ela foi 100% voltada ao conhecimento, né? Dividir o que eu já sei e aprender o que eu ainda não sei. E isso acabou me ajudando para minha venda de carros para cliente final. Então, o meu canal, que é o Grande Carro, tá até aparecendo aqui, ele tem um foco para revendedores, mas me ajuda pra caramba na venda para o cliente final. Por que você criou o canal Grande Carro? Explica. Legal, boa. Vamos lá, vou te dar um exemplo prático. Quando eu estava começando no Rio de Janeiro, eu fui perguntar para um revendedor aonde que ele tinha uma oficina de confiança para que eu pudesse fazer as inspeções, revisões, eventuais garantias com qualidade, mas com custo que coubesse no bolso. Eu lembro até hoje. E hoje a gente já conversou por diversas vezes, isso tem talvez 20 anos. Eu já falei com esse revendedor do Rio de Janeiro diversas vezes, já contei para ele essa história e ele não acredita que ele fez isso, mas ele fez. E ele me deu o endereço de uma padaria. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte. Na época, os revendedores não queriam ajudar. Porque viam uns aos outros, pelo menos isso era o que eu via, Benê, há 20 anos atrás, no Rio de Janeiro, que era o que eu vivia. Eu não sei se era assim em Minas, eu não sei se era assim em Sergipe, eu não sei se era assim em Porto Alegre. A sua realidade foi essa. A minha realidade foi essa. Eu não duvido que fosse igual. Mas os revendedores se viam como concorrentes. Então, ali nesse momento, talvez ele tenha pensado o seguinte, poxa, como é que é? O cara quer trabalhar também com revenda, montar uma loja, e eu já faço isso? Não, vou ferrar esse cara. E ele me deu o endereço de uma padaria, quando eu pedi uma oficina, e de propósito. Então, quando eu decidi vir para a internet, foi um pouco para quebrar esse estigma. Poxa, por que eu não posso dividir o que eu já sei? Será que assim eu também não aprendo mais? Poxa, eu vou estar treinando o meu concorrente? Não, cara. O jogo tem que ser... À medida que o jogo melhora o nível, que mais e mais pessoas entendem o nível, o mercado melhora para todo mundo. Sim. Deixa de existir a picaretagem, a sacanagem. Então, foi esse o objetivo. E eu lembro que quando eu decidi passar a criar conteúdo, eu lembrei exatamente desse exemplo. Eu falei, cara, eu não quero fazer o que fizeram comigo. Eu não quero ser o cara que atrapalha mais e mais pessoas a melhorarem na revenda. Eu quero ser o cara que faz a ponte. Pô, se eu tô aqui, cara, eu vou ser a sua ponte para você ir adiante. E veja, me questionaram no início do canal, mas, pô, o que você acha que sabe para ensinar alguém? E tá tudo ok me falar isso, porque eu não sou o que mais sei.
Eu não sou... Só fazer um parênteses, eu tenho que falar. Você é um dos poucos caras do nosso mercado que tem conteúdo e faz isso. Eu já estive presente para segurar uma galera dentro de um hotel 2 dias sem um monte de palestrante junto. Eu não tenho esse conteúdo. E tá tudo bem, esse não é o meu papel no mercado. O meu papel, minha missão, meu propósito é outro. Eu acho que é muito mais unir pessoas e tal. Mas eu acho assim que você tem tanto conteúdo, e não tô rasgando seda, porque eu tô falando uma verdade, que você sabe o que você faz na sua jornada grande carro, que você fica praticamente sozinho no palco 2 dias ali, transbordando um monte de conteúdo, e teria mais 2 dias que você poderia transbordar, que, cara, é assim, é absurdo o nível de conteúdo que você tem. Eu vi coisas na jornada grande carro, a primeira vez que eu fui, que eu falei assim, cara, eu não sabia disso, eu não sabia disso, eu não sabia disso. Um exemplo básico sobre o PVA. Cara, sobre o que é cobrado, sobre o... Como é que é? Onde o carro está no primeiro dia do ano. Onde o carro está registrado. No estado em que o carro está registrado no primeiro dia de cada janeiro, é o estado que vai receber o IPVA. Você sabia que tem muito lojista que não sabe disso? A maioria. Então, infelizmente. Tá aí, né? Se um cara falou, você tem conteúdo para vir para a internet, cara, pelo amor, né? Mas e aí, como é que foi o crescimento do canal e tal? Obrigado pelas palavras. E quando eu ouvi isso lá atrás, Bené, só complementando, a sensação que me deu foi o seguinte, cara, mas não é saber mais ou menos. É dividir o que eu já sei. Pô, se eu pegar o balde, eu sei, cara, 2 dedos do balde, tem 800 dedos ainda que eu tenho que aprender. E tá tudo ok, vamos aprendendo. E divide o que você já aprendeu. Sim. E ouve o que você não aprendeu. Mas esse era o mercado lá atrás, né? Pô, quem é você para ensinar alguma coisa para alguém? Pô, cara, todo mundo tem alguma coisa que faz que tá certo. Sim. E tem outra que tá fazendo que pode melhorar. E esse é o jogo. E o crescimento do canal, Bené, eu brinco o seguinte, eu vou usar um termo agora e eu já vou pedir uma licença poética pro pessoal não me entender errado, mas a pandemia ajudou demais o meu canal, pô. E é perigoso falar isso, que a pandemia foi, cara, uma bosta, muita gente morreu, cara, as famílias sofreram, pô. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande para falar isso, mas o canal começou em 2019, eu me debrucei com muita energia no canal, e aí logo depois veio a pandemia e era aquela época, é legal a gente reforçar, nós estamos gravando em 2024, a gente tem o costume de esquecer das coisas que foram ruins, Sim. Mas era aquela época que a gente não sabia que se abrisse a janela de casa ia morrer. É isso né? aí. Cara, fecha a janela de casa, que o Covid vai entrar pela janela. Eu vou falar pra você, cara, nos primeiros dias, cara, eu fiquei imaginando assim que a minha cidade ia virar uma cidade fantasma. Porque você saía na rua e você não via ninguém na rua, cara. Ninguém. Né? Ninguém. Era muito louco. Era isso, eu não passeava com cachorro. Eu tenho um cachorro, não levava o cachorro na rua, porque o cara vai morrer. Uhum. E a gente tá falando isso agora... A gente tá até rindo, graças a Deus a gente tá aqui vivo, mas a gente sabe que o período foi duro, pô, muita gente sofreu. Muita gente. Todo mundo foi impactado de alguma forma. Mas esse período fez com que o meu canal crescesse com um nível exponencial absurdo. Porque de uma hora para outra, de segunda para terça, a partir de agora ninguém mais sai. Ah, tá bom, na terça ninguém saiu, na quarta, vamos abrir a internet. E na quinta eu tava lá. Então, a partir daí, o canal cresceu muito. Então, eu acho que esse talvez tenha sido um diferencial do canal lá atrás. Foi um dos poucos canais que, nesse momento, já estava compartilhando o que sabia e aprendendo o que não sabia. E era um período que as lojas fecharam também. Então, o pessoal estava aprendendo a vender pela internet. Então, se eu vou aprender a vender na internet, deixa eu assistir quem já está na internet. Então, Sim. Tudo convergiu um pouco. Ah, que top. E aí, você foi lá, a pandemia e tal. E como é que você criou a jornada Grana em Carro? Qual que foi a pegada? Qual que foi a intenção disso tudo? Legal. A jornada Grana em Carro, cara, é um curso presencial sobre tudo que um revendedor precisa entender. Então, assim, não é um curso sobre marketing automotivo, não é um curso sobre garantia, não é um curso sobre análise documental. É um curso sobre marketing, análise documental, estratégias de compra, estratégias de venda, avaliação, métodos de negociação. Então, começa muito antes da compra de um carro e termina muito depois da venda de um carro. Esse é o objetivo desse curso. E gravando os conteúdos na internet, eu percebi que, cara, tinha revendedor que o cara era muito bom na compra e não sabia o resto, e não sabia um documento e passava apuro por isso. E tinha outro que era muito bom em documento,
mas não sabia avaliar um carro e passava por isso. Então, o objetivo da Jornada Grande Carro foi trazer ali dentro de um final de semana um conteúdo completo, desde antes da compra até depois da venda, para que a gente pudesse pegar os revendedores e, cara, você é muito bom nisso aqui você não é. Vamos fazer o seguinte, vamos te equilibrar? Vamos subir o teu nível em diversos aspectos. E eu tive a honra de contar com a sua presença, essa é a maior verdade, nas duas edições que eu fiz presencial. Você esteve lá me brindando e até palestrou no segundo. Eu sou super grato por você por isso. E você vê, a gente estava falando aqui um pouquinho antes nos bastidores. Foi o primeiro evento que você percebeu que as pessoas também já te conheciam e que gostavam de falar com você e queriam estar do seu lado e, de certa forma, tiravam dúvidas com você. Então, é legal a gente falar isso aqui porque a gente está com a cara na internet e a gente ouve o cara falando o seguinte: pô, mas vocês não sabem nada para ensinar os outros. Cara, eu não sou professor mesmo. E não sou. Se eu fosse professor, eu estava em outro lugar. É isso. E não me cobre acertos de um professor, porque eu estou aqui errando e acertando. Cara, esse é o meu jogo. Estou compartilhando meu erro e eu compartilho meu erro e meu acerto. Pô, eu quero acertar mais coisas e errar cada vez menos. Sim. É nessa pegada. Eu cheguei na Jornada Grande Carro e eu ouvi muito. Eu ainda ouço. Algumas pessoas chegam e falam na cara, e isso é bacana. E outras pessoas ainda falam assim: quem que esse cara acha que ele é pra tá? É um vendedor. E eu sou realmente vendedor com muito orgulho. Mas quando eu cheguei na Jornada Grande Carro 1, eu cheguei assim, cara, eu tava chegando. Aí o Luiz Rogério, que hoje tá lá em Curitiba, tá morando lá, ele tá trabalhando na BID, lá não, na BID não, na GWM. Aí, cara, ele pegou e falou assim: ô, que legal, você aqui, posso tirar uma foto contigo? Cara, eu falei assim: caramba. Então, assim, certa relevância eu tô tendo, e isso aí foi muito legal. E isso me deu incentivo. E aí, até hoje, né? A gente tá aí produzindo conteúdo, unindo pessoas e por isso estamos aqui. E transformando negócios. Esse é o grande objetivo. Cara, e eu vou falar para você ali, eu vi o seu vasto conhecimento do ramo automotivo, da parte documental, sobre leis e tudo mais. Mas ali eu também conheci o cara, que eu até brigo contigo sempre, que é o desmontador de bomba do mercado, né? E isso acabou virando um grande negócio para você. Eu acho que hoje o seu principal business é esse, né? Como é que você se tornou o especialista em Land Rover no Brasil? E depois nós vamos falar até um pouco mais da Land aí. Boa. Então, chegou um momento na minha história de revendedor que eu comecei justamente a me questionar no que eu poderia me diferenciar. Cara, poxa, eu vou ser o que tem mais dinheiro? Não. Tá. Eu vou ser o que tem a maior loja? Não. Eu vou ser o que tem a loja mais bonita? Não. Os melhores carros? Não. Vou ser o que vou conseguir fazer o menor preço? Não. Eu vou ser o que mais vou aprovar financiamento? Não. Falei, cara, então o que me espera? Para você, talvez você brigue por preço. Se você colocar um HB20 1.0 na sua loja, no mesmo bairro vão ter mais 30. E nessa hora a chance, é lógico que o tempo nos mostra que existem outros diferenciais e não é só preço. Mas a chance de virar briga de preço, se você não tem outros diferenciais, sim, é muito grande. Então eu comecei a me questionar, Benê, o que eu poderia fazer? Ou o que eu poderia adotar que fosse um diferencial? Então eu comecei a procurar quais eram as cadeiras que estavam vazias, né? Quais eram as cadeiras que ninguém tinha sentado ainda? Já tinha a cadeira do cara que aprova mais financiamento, já tinha a cadeira do cara que tem a loja mais bonita do Brasil, já tinha cadeira... Cara, já tinha muita gente sentada em algumas cadeiras. E aí eu pensei o seguinte, falei, poxa, e se eu for para um produto que muita gente quer e muita gente tem medo? Porque, cara, quem quer um Corolla? Todo mundo quer um Corolla. Quem tem medo de comprar um Corolla? Cara, ninguém. Ninguém tem medo de comprar um Corolla. Mas, ao mesmo tempo, não é muita gente que acorda sonhando em comprar um Corolla. E é um carro maravilhoso, mas sonhar em comprar um Corolla... Porque é um carro que não gera... Sim. É um carro sensacional. Desejo, é um carro bacana. Não gera esse desejo. Né? Pô, o cara sonha com Audi, com Porsche, ou um conversível. Pô, quer um XR3 da década de 80. Beleza. Né? Mas não vai querer um Corolla da década de 80. Então... Eu tentei juntar nesse período, eu falei, cara, o que será que as pessoas podem querer e que tenham medo de comprar? Poxa, isso. E aí eu cheguei na Land Rover por um motivo. Eu já era cliente consumidor de Land Rover, então eu já tinha Land Rover há muito tempo.
Nessa época, eu já não fazia revisão em concessionária, eram carros fora da garantia. E eu também era um consumidor que tinha medo. Eu falei, meu Deus, se isso aqui der problema... Poxa, é problema de verdade. É problema de verdade. Eu vou entrar naquela estatística dos que vão para a internet e desce o reio no carro. Mas, como consumidor, eu já frequentava uma oficina que tinha muita qualidade e tinha preços justos. E aí, quando eu me peguei nessa encruzilhada como revendedor, eu falei, poxa, mas espera aí. Na minha vida, pessoa física, eu já tenho um carro e eu já encontrei um lugar que me dá o suporte. E se eu pegar essa estrutura dessa oficina e juntar com a minha expertise de revenda de carro e montar um negócio em que eu consiga, cara, ajudar quem tem uma Land Rover e quer vender e que se levar numa loja vai receber menos meia FIP, né? Se levar na concessionária vai receber 30% da FIP de proposta. E, ao mesmo tempo, essa minha estrutura, se ela puder trazer para quem quer comprar a segurança. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque esse foi meu mindset. Eu comecei a me ver num desespero, Bené. Eu comecei a entender o seguinte... O que eu vou fazer para me diferenciar? E eu não estava achando. Então, a Land Rover surgiu como uma oportunidade. Eu já era cliente e eu percebi um momento o seguinte. Falei, poxa, peraí. Se eu tenho um produto desejado e que muita gente tem medo, pô, e se eu for esse elo para fazer com que as pessoas percam o medo e consigam atingir o desejo? Esse tem sido o meu desafio. O desafio não é fácil, mas está sendo gostoso pra caramba. Mas e aí? Como você se tornou a referência? Essa que é a grande... O que foi Eu me tornei a referência? Você é a referência. Você não recebeu esse dia até um comunicadinho pelo correio? Conta aí pra nós, vai. Recebia. Dia 28 de dezembro de 2023, eu recebo uma correspondência pelo correio, que já é um negócio raro, né? Sim. Lá na empresa, no endereço da empresa, quando eu abro, o escritório de advocacia que representa a Land Rover no Brasil me mandando uma notificação extrajudicial. Na hora, eu não me lembro de ter recebido uma notificação extrajudicial. Então, na hora, eu falei, cara, o que será que me espera? Perto do Natal. Quer dizer, depois do Natal e antes do Réveillon, um período que o pessoal já estava ali recarregando, meio de férias. Então, já gelei na base. E, resumidamente, a correspondência dizia o seguinte: parabéns, entendemos os enormes serviços que estão sendo prestados para a marca Land Rover. E a enorme qualidade do trabalho. Então, quando eu li isso, eu falei, pô, que legal. Pô, tô recebendo uma correspondência, poxa, como elogio. Uhum. E aí, no parágrafo seguinte, dizia o seguinte: e devido a tudo isso, e pelo fato de você não ser um concessionário e estar gerando nos clientes, nos consumidores, nas pessoas que te veem, a sensação de que eles estão em um concessionário, solicitamos que você não use nenhuma marca registrada da Land Rover no seu negócio. Então, não coloca no seu logo especialista em Land Rover e no seu site, onde você tem um carro lá, uma Evoque anunciada, embaixo tem um logozinho da Land Rover, tire esse logo da Land Rover e qualquer marca registrada do grupo Land Rover no Brasil. E aí, o final dizia o seguinte: se você fosse um revendedor ou uma oficina multimarcas, não teria problema em você usar. Mas como você tem a especificidade na marca, você gera confusão nos clientes, dando a entender que você é um concessionário e você não é. Então, pedimos encarecidamente que você não use. E esse pedir encarecidamente significa o seguinte: é melhor tirar. Né? Manda quem pode e obedece. É uma faquinha no pescoço aqui. No pescoço. Se apertar um pouquinho, sangra. Sangra, né? O pessoal fala, pô, como é que você briga com um elefante? Pô, não sei. Da forma que o elefante quiser. O elefante é grande, ele que escolhe como é que ele vai brigar com você. Se ele dá em você com a tromba, com a pata, com a orelha, né? Então, ali eu entendi o recado e passei o final do ano correndo para atender todas as solicitações. E para mim foi, vamos lá, vamos enxergar o copo como meio cheio, não como meio vazio. Uhum. Eu poderia ter ficado triste, eu poderia ter me abatido, mas eu entendo isso como uma vitória, sinal de que o trabalho tem sido visto, que a qualidade tem sido percebida, que entre erros e acertos, talvez na balança a gente esteja acertando um pouquinho mais do que errando. A gente erra pra caramba, mas que a gente esteja acertando um pouquinho mais. E assim, mas hoje você tem uma empresa que vende Land Rover, e é uma oficina especializada em Land Rover. Exato. Desculpa, não é especializada. Você tem uma oficina de Land Rover. Exato. A oficina já existia e a oficina está batendo quase 20 anos. E aí eu me juntei, me associei ao sócio da oficina e a gente passou a ter uma operação mais verticalizada. Então, o que é isso? Eu tenho o pós-venda. Então, o cliente que já tem a Land Rover, eu faço qualquer tipo de serviço. E isso a oficina já fazia.
Mas, além disso, eu passei a vender também veículos da marca Land Rover com a certificação da oficina. Então, o que isso significa? Sendo o mais prático possível, em 2022, dos 100% de carros que chegaram para eu vender, eu aprovei 20% e rejeitei 80% dos carros que não estavam aprovados dentro desses critérios de inspeção, que envolvem não só a parte de oficina, mas também a parte documental. Então, tinha algum BO que me fez com que eu não colocasse esses carros para venda. Tá, duas coisas. Então, comprar um carro na sua loja significa que esse carro ele está 100% parte documental, mecânica, estrutural, tudo é isso? Significa que ele está 100%, eles não tem nada que desabone em mecânica, em eletrônica, em documentação do carro, em documentação do proprietário, mas não garante que esse carro não possa vir a dar um problema mecânico ou eletrônico amanhã. Sim. E tudo ok, porque carro dá problema, carro zero dá problema, mas eu consigo garantir que ele não tenha problema. E esse é o maior problema de quem compra Land Rover e tem uma experiência ruim e vai para a internet reclamar. Em geral, são pessoas que compraram carros lindos, mas maquiados. Carros que já estavam com problema. Em algum momento, essa bomba explode. Então, quando você compra alguma coisa sem saber e aquilo já está ruim, cara, a frustração é grande. Sim. Então, eu enxerguei isso. E esse foi o meu objetivo. Poxa, como é que eu posso ajudar o mercado? Então, eu posso ajudar o cliente que quer ter esse carro fornecendo um carro que esteja 100% íntegro. Eu garanto que ele não vai dar problema? Não garanto. Mas até para as situações em que ele dê problema, a gente tem opções hoje. E aí é legal falar, junto com a Gestalto, a gente consegue dar até 2 anos de garantia em todo o território brasileiro. Então, o cara que tinha medo de comprar, ele já queria, mas que tinha medo, os argumentos são muito grandes para confrontar esse medo, para trazer segurança para que esse pessoal consiga comprar. E a experiência tem sido muito legal. A gente vende para o Brasil todo Land Rover sem o cliente olhar. Então, não estou falando de venda na pandemia, cara. O cara poderia pegar um avião e vir comprar porque é um carro de $500 mil. Mas ele se sente muito confortável, cara, de comprar um carro 100% à distância, sem olhar, porque o carro tem a chancela da First Line, que é o nome da minha empresa. Top demais. E assim, você rejeita muitos carros. E teve um carro específico que você rejeitou o carro, falou pro cara que você não vende, porque você trabalha com bastante carro consignado, não é isso? 100% do meu estoque. 100% do seu estoque é consignado. E teve um lance de um carro que você rejeita muitos carros porque não estão no padrão de qualidade da First Line. E aí teve um carro que você rejeitou e falou pro cara, eu só pego o seu carro se tu arrumar isso aqui. O cara não arrumou. E quanto é o final da história? Esse foi um caso emblemático, porque eu digo o seguinte, se esse carro tivesse sido colocado em qualquer revenda do Brasil, que não tivesse, o carro estava lindo, mas que não tivesse inspecionado esse carro, cara, alguém teria um problema seríssimo. Por quê? Porque eu virei pro proprietário e falei, olha, fiz uma inspeção do seu carro está com vazamento de diesel aqui na parte superior do motor muito grande. Isso aqui é o seguinte, vai aquecer, pode pegar fogo. Aí ele falou, cara, mas eu tô rodando com esse carro há 2 meses, eu comprei há 1 ano, quase não rodei, pandemia, mas tô rodando. Cara, não, acho que você tá me contando uma mentira, não é nada disso. Falei, cara, e eu mostrei para ele, a gente abriu, mostrou o vazamento do diesel, como é que aquilo em pouco tempo já esfumaçava. E aí, resumindo, ele saiu da minha empresa, em 10 minutos ele me mandou um vídeo em que você não conseguia ver mais nenhuma parte do carro. O carro estava inteiro embaixo de chama. Pegou fogo, de verdade, porque ele não acreditou. Só que esse carro estava muito bonito. Se eu tivesse colocado esse carro no estoque e tivesse vendido para alguém, isso é, se eu não inspecionasse de verdade, se eu só desse um polimento, e trocasse o pneu e fizesse 2 para-choquinhos desse carro, eu ia sentar nesse problema a hora que eu vendesse esse carro para alguém. Então é legal falar isso, porque se você me perguntar se eu tenho problema com garantia de Land Rover, eu digo muito tranquilamente, eu não tenho problema. E eu não tenho. As pessoas têm muito medo e eu não tenho medo. Mas por quê? Porque o filtro, Benê, é na entrada. E se você não fizer um filtro na entrada, depois você paga uma turbina de Evoque. Só que às vezes você já colocou essa Evoque na tua loja com a turbina com problema, só que você não inspecionou. Então, esse é um ponto legal para trazer para o revendedor que está nos ouvindo. Isso serve para qualquer carro de qualquer marca. Sim. Cara, o que define a quantidade de problema que você vai ter depois no pós-venda é se você consegue fazer um filtro. Bem. É comprar bem, que envolve não só preço. Exato, exatamente. Por exemplo, eu tenho tido muito problema com esses carros 3 cilindros. Que, para quem não sabe, os carros 3 cilindros ele tem uma especificação muito peculiar de óleo. Você precisa ser com óleo X que a contadora diz. E o cara compra o carro e ele nem vai olhar a correia dentada, porque a maioria desses carros tem a correia dentada banhada em óleo. E se coloca o óleo errado, o óleo ataca a correia esfarela e entope bico, entope bomba, entope o caramba.
E aí sobe a pressão e esse carro, ele já é o motor produzido. Na última medida, ele não tem retífica e aí quebra. Desculpa. Então, assim, o cara que vai comprar um carro, se acostumou no Brasil a falar muito. Meu carro tem perícia cautelar. Meu carro está tudo certo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é perícia cautelar perante a lei e se está tudo certo, fez perícia cautelar, pode comprar. Cara, isso é mexer num vespeiro. Mas que é importante a gente falar aqui... Mas não é desmerecer na perícia cautelar. Eu faço em todos os meus carros. É isso aí. Eu faço em todos os meus carros e não abro mão. Mas eu não posso... O seguinte, o que o revendedor de carro tem que saber é o seguinte, cara. Se você me chama para jogar vôlei, eu não posso levar chuteira. Sim. Eu tenho que saber qual é o jogo, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu não posso esperar que o laudo cautelar me entregue alguma coisa que ele não foi feito para me entregar. Porque aí eu vou ter problema, é questão de tempo. Eric, tá, legal, pois, bonita essa frase, mas, cara, seja um pouco mais claro o que você está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não existe regra para laudo cautelar. Então, se eu pego uma folha de papel aqui, escrevo com uma caneta Bic, laudo cautelar, isso vale como laudo cautelar? Vale. Tá, e se eu do outro lado tiver um laudo com 60 fotos, 15 páginas, os dois podem ser considerados laudos cautelares? Sim. Ué, mas como? Não tem regra, não tem jeito, né? Se eu decido botar uma camisa polo ou uma blusa de manga, né? Existe regra de vestimenta? Não tem. Então você pode se vestir como você quiser quando não tem regra. Então, se não existe uma lei que determina o que um laudo cautelar tem que ter, a gente que revende carro tem que ficar muito ligado. E é legal falar nisso, porque a gente tem que ficar ligado, inclusive, com quem a gente usa. Tá perto de empresas, cara, que tem um padrão de qualidade, porque... Gente fazendo laudo cautelar hoje em dia não precisa nem ter CNPJ. Veja, não tem regra. Não precisa ter CNPJ. Não tem regra, não tem lei, não existe nada que obrigue a ter CNPJ. Não tem nada que obrigue a tirar foto do motor. Não tem nada que obrigue a dizer se teve batida, não teve batida. A dizer se foi repintado ou não foi repintado. Então, é legal falar isso pelo seguinte, Eric, você está dizendo que o laudo cautelar não tem importância? Não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que, como qualquer serviço, tem o bom e tem o ruim. Então, a gente precisa entender, primeiro, que é um serviço sem regra. E quando um serviço não tem regra, é igual pintar a casa. Qual é a lei para pintar a casa? Não tem lei para pintar a casa. Você pode escolher um pintor ruim e um pintor bom. Laudo cautelar é a mesma coisa. Qual é a lei? Não tem lei? Então, cara, vamos se cercar de bons fornecedores, porque de ruim também está cheio, como em qualquer mercado. E é legal trazer essa informação para a mesa, porque à medida que é um serviço que não tem lei... Isso, inclusive, faz com que, a empresa fez um laudo errado, vou entrar na justiça contra ela. Não adianta nada. Não tem garantia nenhuma de ganhar. Nenhuma. Não tem regra. Mas eles não viram que não tinha leilão. Não viram, mas aonde que está dizendo que tinha que ver? Mas eles não viram que tinha batida. Tá bom, mas aonde que está dizendo que tinha que ver, que tinha batida? Então, é legal que o revendedor saiba isso, porque eu canso de ver revendedor falando, poxa, o carro tem laudo aprovado. Peraí, mas o que significa o laudo aprovado? Não sei. Ele só olha o verdinho lá em cima. E essa é outra informação importante. Existe uma orientação que isso tem saído do âmbito estadual e está vindo nacionalmente, de que as empresas de laudo cautelar não aprovem, nem reprovem ou não aprovem com restrição. Ela tem que informar, né? Tem um grande amigo, Paulo, da About Car, e ele dá um exemplo para mim que é sensacional. Vamos imaginar que isso aqui é uma caixa de leite. Eu sou intolerante a glúten. Esse leite tem glúten. O que eu tenho que fazer antes de comprar essa caixa? Pegar a caixa e ler se ela tem glúten ou não. Mas não tem que estar escrito aqui na caixa de leite bem grande, reprovado. Não. Tem glúten? Não tem glúten? Eu posso tomar? Não posso tomar? O laudo é a mesma coisa. Não tem que reprovar ou aprovar. Tem que dizer o que tem. E a pessoa escolhe se compra, se não compra. Exato. Tem gente que gosta de carro de leilão, tem gente que não gosta, tem cliente que aceita, tem cliente que não aceita. Tem tampa para toda a panela. O que não dá é para a gente achar que existe uma regra para aprovar e para reprovar. Porque se o revendedor não entende isso, ele não está entendendo o jogo que ele está jogando. Ele está chegando no jogo de vôlei com chuteira na mão. Ele não entendeu a regra do jogo. Sim. Então, esse é um ponto importante, porque eu faço em todos os meus carros. Mas eu sei o que o laudo cautelar tem que ver. Por exemplo, o que existe legislação sobre? Sobre os itens de identificação veicular. Por exemplo, a placa tem que se sujeitar a uma regra? Tem lei? Tem. Número do chassi tem lei? Tem. Número do motor tem lei? Tem. Repintura tem lei? Não.
Então, assim, se o carro tiver com a placa adulterada, aí sim esse laudo tem que ser reprovado. Se o carro tiver 100% repintado, não existe reprovação. Qual é a regra? Quem é que disse que um carro não pode ser repintado? Ou, não pode repintar até 30%? Não tem essa regra. Então, a gente cansa de ver laudo já reprovado porque o carro foi repintado. Fez um serviço na longarina, né? Já trocou a longarina, ou recuperou a longarina. Se você pegar um manual de uma montadora, o manual da Volkswagen, tá lá dizendo qual é a regra para trocar uma longarina, porque a longarina foi feita para caso ocorra uma colisão, você poder trocar. Então, pode trocar? Pode. E o carro pode continuar rodando, porque o Inmetro, que é o órgão certificado, diz que ele pode rodar. Mas aí a empresa de laudo cautelar vai reprovar esse carro. Peraí, o Inmetro diz que ele pode rodar, eu vou reprovar porque trocou a longarina. Mas qual é a capacidade que o vistoriador de uma empresa de cautelar tem para dizer o seguinte: foi feito nos padrões da montadora? Nenhum vistoriador de laudo cautelar consegue dizer isso. Então, o certo é o seguinte: não reprova porque mexeu na longarina. Informa que mexeu na longarina. Longarina com dano nos estruturais. Longarina com manutenção realizada. Sim. Porque, sendo muito sincero, eu, Eric, se olho uma longarina, eu não tenho capacidade técnica, eu não sou engenheiro para saber o seguinte: se foi feita dentro do padrão. Mas tá feio. Esse é o seu critério? Tá feia a longarina? Sim. Cara, não é assim que um laudo tem que ser. Então, é importante a gente trazer esse tema, porque ainda tem muita gente que compra com laudo cautelar sem saber o que ele significa. E mais do que isso, você, Bené, que roda o Brasil inteiro, ainda tem muitos locais que nem laudo cautelar faz. Então, essa galera, daqui a 5 anos, talvez esteja começando a ver o laudo cautelar. E já que vai começar a ver, já entende desde agora, cara, como é que tem que ser. Entende que não tem regra. Por exemplo, em Minas Gerais, ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém faz a cautelar. E tá tudo certo. Porque, tudo certo. Como você falou, não é normalizado o negócio. Então, pode escrever num papel, tá aprovado e tá tudo certo, né? Como não tem regra, um dia desse eu estava conversando com um revendedor e ele me falou uma coisa, brincando, que eu achei sensacional. Ele falou que a primeira coisa que o cliente pergunta quando liga para a loja dele é se tem laudo cautelar. E ele fala: tem, qual é o resultado que você quer? Faça o que você quiser. Você quer o quê? Você quer aprovado? Você quer aprovado com restrição? Quer reprovado? Eu posso fazer os 3 laudos para o mesmo carro. Sim. Então, esse é outro ponto, né? Existe o que a gente chama de critério comercial do laudo cautelar. O que é? É a empresa de vistoria cautelar que tem parceria com alguma concessionária, alguma revenda, e ela vai fazer o laudo como eles quiserem. O carro capotou 800 vezes, aprovado. E em outra, aquele mesmo carro seria reprovado. Quem está errado, quem está certo? Não tem regra. O revendedor Quando não tem regra, entender. você não pode cobrar. Não certo? pode cobrar. Então, essa história que se a empresa deu um laudo cautelar aprovado e o carro tem leilão, isso aí, eu vou na justiça, não tem base. Não tem base, exatamente. Por quê? Carros de leilão podem ser vendidos? Pode. Né? Não tem nada que impeça. O carro foi leilão, você tem que destruir. Então, se pode ser vendido, se pode ser comercializado, o leilão é só uma forma de revenda. É um portal. Né? Você, eu compro só de repasse, eu compro só de leilão. É um canal de venda. Tanto é que quando você compra um carro de leilão, não vem nada no documento escrito leilão e nunca vai vir em nenhum lugar do Brasil, porque é só uma forma de venda. É igual você comprar no Webmotos. Quando você compra no Webmotos, vem escrito depois no documento comprado no Webmotos? Não vai vir, não pode vir. É só um canal de venda. Leilão é a mesma coisa. É que existem questões comerciais que em geral, tiram valor de mercado do carro de leilão. Tem a parte de seguro, que dependendo de qual foi o leilão, pode ser mais difícil. Então, tudo bem, a gente sabe de tudo isso. Mas o carro pode rodar e pode ser vendido. Então, você ir na justiça depois e falar que, não informou que tinha leilão, é difícil ganhar. Tá. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu sempre tive, uma provocação. Agora vou te colocar numa saia justa agora. Para dar engajamento no vídeo. Vamos nessa. Fazer um corte aqui. Tem um cara muito famoso aí que ele falava assim: se eu tivesse pouco dinheiro para investir, eu investia em negócio de carro. Porque é fácil pra caramba. Em pouco tempo eu teria 1 milhão. E esse cara, nós sabemos que ele fez isso e quebrou a loja dele lá em Alphaville. Né? Não vamos dar audiência pro cara, mas fala pra mim, revenda de carro é fácil? É comprar barato e vender caro? Ainda tem muita gente que acha que é comprar por 10 e vender por 15. E se você for um ótimo comprador e comprar por 10 e vender por 15, você vai quebrar. Porque tem muito mais do que isso, né? Como qualquer negócio, você tem que entender de gestão, mas você tem que entender de golpe, de avaliação. Se você compra um carro maravilhoso por 10 para vender por 15, é uma coisa. Se você compra uma bomba clonada por 10, você não vende por R$1 depois. Mas eu quero vender por 15. Você quer, mas não vai vender. Então,
A revenda de carro, ela é muito complexa. E aqui eu digo assim, eu vou fazer um paralelo com a advocacia. Cara, vamos pensar num carro barato hoje. 10 mil reais. É um carro barato hoje em dia, né? Qual é o advogado que recebe um honorário de 10 mil reais assim, ó? Tá aqui, cheque, 10 mil reais. Pouquíssimos. Qual é o médico que cobra 10 mil reais em uma consulta? Pouquíssimos, né? Qual é o profissional que recebe 10 mil reais pela prestação de serviço? São poucos. Ah, tem um cara no meu bairro. Tudo bem, sempre vai ter, mas são poucos. Sim, né? muito. Mas a gente tá falando que, cara, um carrinho em qualquer lugar do Brasil é 10 mil reais. Então tem alguém fazendo um Pix daqui para lá para pagar 10 mil reais. Então, parece fácil. Parece fácil se apresentar como revendedor de carro. Mas se você não se preparar e não entender o que a gente brinca que é a jornada inteira, desde antes da compra até depois da venda, basta que você deslize em um ponto desse para o seu negócio ir para a ruína. E quantos negócios a gente não viu, Benê, nos últimos 2 anos fechando? Muitos. Revendedores que eram muito bons, mas não se atualizaram e o mercado mudou. Revendedores que, não, eu tenho um dinheirinho, vou comprar um carrinho para revender. É questão de tempo. Daqui a pouco você tá com esse carro bloqueado na justiça, você perdeu esse carro, aconteceu alguma coisa. Você explodiu numa garantia porque você não inspecionou. Então, é questão de tempo. Eu não pago garantia. Só tem um jeito de você não pagar a garantia. Se você não estiver cumprindo o que a lei determina ou se você for um grande picareta. E tem muito também. Sim. Não, aqui é só garantia de motor e caixa na minha loja. 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros. Então tem essas loucuras no mercado. Eu não dou garantia para carro de aplicativo. Então tem essas loucuras. Como qualquer negócio, exige estudo, exige entendimento. Só que parece fácil, mas não é. Todo mundo... Ninguém acorda falando o seguinte. Acordei, 6h30 da manhã. Hoje eu sou médico. Não, filho, não é. Hoje você não é médico, porque você não fez 6 anos de medicina, mais 4 especialização, tudo. Mas tem muita gente que acorda e fala: hoje eu sou vendedor de carro. E aí é que começa a dar problema. É consumidor sendo enganado e é a loja abrindo sem conhecimento que acaba fechando, né? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Você fala assim, conhecimento. Você precisa conhecer. Então, me fala aí, numa compra de carro. Eu vou comprar... Não vou ser nem... Eu sou um revendedor já. Quais são os principais pontos que eu tenho que ficar atento? Documento, se é o motor é mais importante que o documento é mais importante que o motor. Fala aí pra mim. Eu vou dizer a minha opinião, e eu super entendo quem faz diferente, mas eu vou começar pelo final. Vou dizer o seguinte: tem coisas que o dinheiro resolve. Tem outras coisas que nem com muito dinheiro você resolve. O que eu tô querendo dizer? Toda vez que eu estou avaliando um carro para colocar dentro da minha loja, para comprar ou para fazer uma consignação, a primeira coisa que eu verifico é a documentação. E não é a documentação do carro, é a documentação do carro e do dono. Por quê? Porque se eu compro um carro que o dono está enrolado ou que o carro tem um problema de documentação, eu posso ter 300 milhões de reais na minha conta, que eu não vou quebrar o vidro do Detran, entrar e jogar 300 milhões no Detran e o Detran liberar o documento. Então... problemas documentais, nem o dinheiro resolve. Problemas mecânicos, eletrônicos, você pode ter um baita prejuízo. Você pode comprar um carro por 30, gastar 30 e vender por 30. Pô, não valeu a pena. Mas problemas mecânicos e eletrônicos, o dinheiro resolve. Pode ser um mau negócio. Mas você resolve. Cara, vou ter que fazer esse motor. Vai ter que fazer. Gasta aí 15 mil, faz o motor e tem um prejuízo de 10 mil nesse carro e você resolveu o problema. Com prejuízo, mas resolveu. Agora, quantos revendedores têm 1, 2, 3 carrinhos encostados no estoque porque não pode nem vender? Porque tá com problema documental. O que o cara queria naquele é vender com prejuízo. Meu amigo, eu paguei 50, eu quero vender por 10 mil e nem isso ele pode fazer. Porque ele não foi cuidadoso nas questões documentais. Então... essa para mim é a maior dica que eu aprendi e que eu gosto de compartilhar. A primeira coisa que você vê num carro é o documento. Se a parte documental passar, beleza, vamos avaliar se é um carro que tem mercado bom, se a cor é boa, se está batido, se não está batido, se o motor está fumaçando, um monte de coisa que tem que ser vista também. Mas, cara, começa pela documentação, porque essa é uma coisa que se depois você encontrar uma surpresinha, em geral não é surpresinha, é surpresona e você fica com o carro só para apoiar a xícara no estoque sem poder vender. Vira um móvel, vira um sofá, um piano. Ou seja, não adianta simplesmente olhar se o motor não fuma, se não está batendo, se tem que fazer uma checagem no dono do carro. O que é essa checagem do dono do carro? O que é que precisa ver? Vamos lá. Por que a gente precisa avaliar o carro, a documentação do carro? Para saber se esse carro
teve leilão, se ele teve roubo furto. Isso são coisas que mudam o valor de mercado do carro. Então, pô, um carro com leilão eu não vou pagar 40, vou pagar 30, né? Não posso pagar tanto. Então, a documentação do carro é importante para saber se ele está devendo multa, se ele tem dívida de PVA, tem tudo isso. Se o carro estiver limpo, terminaram os problemas documentais? Não. Por quê? Porque o carro pode estar muito bom, mas você compra esse carro, põe no estoque e aí 15 dias depois ou 6 meses depois, quando você vai transferir para o seu cliente ou quando o seu cliente que comprou de você vai vender, ué, mas tem um bloqueio judicial nesse carro? Por que um bloqueio? Ah, porque o dono anterior estava devendo imposto de renda e não pagou. Ou o dono estava devendo dívida trabalhista e não pagou. Ou tinha uma ação judicial do condomínio dele, ele estava devendo 15 mil de condomínio e ele não tinha dinheiro para pagar e foram lá e bloquearam os bens dele. Peraí. Calma, Bené, calma. Peraí, Eric, você tá me dizendo que mesmo depois de eu ter tirado o carro do nome do cara, ter passado o carro pro nome da minha loja, ter tirado o nome da minha loja e passar para um cliente, 6 meses, 1 ano depois, o carro pode ser bloqueado? Pode. Isso aqui é Brasil. Caraca. Mas por que pode? Porque o que normalmente o cara que tá devendo faz? Vamos imaginar o seguinte, eu, Eric, tô devendo 3 milhões. Então tem gente do Brasil todo entrando com processo, banco, credor, pessoa física, todo mundo querendo pegar o que eu tô devendo. O que eu faço espertamente? Eu tenho 2 apartamentos na praia, 1 apartamento na Faria Lima, 1 no Leblon, tenho 3 Ferrari, eu viro pro Bené e falo, Bené, vamos fazer o seguinte, vou passar minha Ferrari pro teu nome, vou passar o apartamento pro nome da minha mãe, vou passar a casa de praia pro nome do meu primo, e aí lá na hora do processo, que o juiz vai olhar na minha conta para ver se eu tenho para pagar, puxa, só tem 3 moedas de R$1 na conta, pô, só tem 3 moedas, então deixa eu olhar os seus bens. Ih, não tem nada. Ué, mas o que houve? E aí o juiz vai ver o seguinte, mas nos últimos 2 anos o cara se desfez de todos esses bens? Cadê o dinheiro? Não tenho dinheiro, não tenho bem, bloqueia todos os bens. E é por isso que 1 ano depois, 2 anos, 3 anos, pode entrar um bloqueio. Porque o juiz pode entender que aquele cara que vendeu aquele carro, na verdade, estava vendendo para fraudar alguma dívida. E é o que acontece. Normalmente, para a galera não perder, o cara começa a se desfazer dos bens. Então, por que eu falo sempre que pesquisar o dono é tão importante quanto pesquisar o carro? Eu pesquiso o dono, eu vejo que esse cara tem 60 ações judiciais cobrando ele. Cara, eu não vou comprar o carro dele, cara. Porque eu não preciso entrar nas 60 ações judiciais para saber se vai dar problema ou não. Eu só não quero esse tipo de risco. Eu pesquiso o dono, eu vejo que esse cara não está devendo nada, não tem ação judicial nenhuma contra ele, não tem nada. A chance desse carro, caso eu compre, dar algum problema judicial é praticamente 0. Só que hoje o que a gente faz? Laudo cautelar. Pesquisa o carro. Laudo cautelar não pesquisa o dono. Nenhum do Brasil pesquisa o dono. Então, poxa, se ele não pesquisa o dono, eu tenho que ter, de alguma forma, alguma estratégia para pesquisar o dono. Isso é o que a gente tem falado cada vez mais no Brasil. Não é importante, é fundamental. E quando é CNPJ é pior ainda, né? Fica pior. Porque a dívida trabalhista é uma que você tem que... Essa você vai pagar daqui a 15 anos. Tem uma ordem para pegar o dinheiro na sua conta. 15 anos depois você depositou R$10, o banco vai lá e trava os 15 anos. Tem a questão da regra de prescrição, de não poder cobrar tudo. Mas sendo CNPJ, a chance de você ficar enrolado por muitos anos... Então, lojista vai comprar carro... Olhe principalmente se é de CNPJ, porque assim, muita gente coloca os carros no CNPJ para fugir das multas, né? Para se fugir dos pontos e tal. Sim. Mas então, e assim, pode falar. O carro que está em nome de CNPJ, em tese, ele tem mais risco, mas o carro que está em nome de pessoa física e essa pessoa física é sócio de algum CNPJ, também é arriscado. Caraca. Então, o jogo é bruto. Não é comprar barato e vender caro. Não é comprar barato e vender caro. É isso. Porque assim, eu fico pensando, né? Você imagina você comprou um carro. E acontece. Você comprou um carro de um casal que está se separando. Chegou ali na frente, os dois chegam num desacordo. Aí a mulher ou o homem vai lá e fala assim, vendeu sem meu consentimento. Trava o carro? Trava o carro. Judicialmente pode travar o carro. O que acontece muito? Em geral, quando a pessoa está se separando, tem um processo judicial de separação. E é nesse processo judicial que vai determinar o seguinte, essa casa vai para o André, o Porsche fica para Maria, a Lamborghini vai para André, a casa na praia para Maria. Se um desses aqui, antes do término do processo, vende um bem... O juiz vai depois e bloqueia esse bem. Não, mas o bem já está em nome do Benê, da loja do Benê. Não quero saber, bloqueia. Não, mas o Benê já vendeu, bloqueia. Bloqueia, não quero saber, bloqueia. Eu vou contar uma coisa aqui. Tem um amigo nosso que
que a gente... Desse boné aqui, ó, do boné branco aí, teve um problema e ele comprou na loja da marca. Uhum. Na concessionária. Na concessionária, um carro de R$1 milhão que depois não podia vender. Exato. Por bloqueio. Não foi? Bloqueio não da concessionária, mas do dono anterior. Então a concessionária pesquisou o dono? Não. Não. Só viu o negócio, é bom negócio e tudo. E agora tá lá, tá debaixo da capa o carro lá, que não pode vender. Vira um móvel. É R$1 milhão que você serve para apoiar uma xícara de café, uma cerveja, fazer um churrasco, servir em cima. Só que vale R$1 milhão. Daqui a 6 meses vale 900. Então você só tá perdendo. E deixa eu te falar uma coisa. Você trabalha com Land Rover e tal. É um carro que geralmente o pessoal que, vamos dizer, o pessoal que gosta de uma pirâmidezinha... gosta de usar. O golpista gosta do carro. Então, como é que você... Cara, você vai comprar um carro desse e pesquisar o dono, cara, é um trabalhinho a mais que você tem que ter, né? É um trabalhinho a mais, mas que tem que estar dentro da tua estratégia como revendedor. Você tem que fazer. Você tem que ter essas... como é que você pesquisa? Existem ferramentas para você fazer essa pesquisa do dono. Não é um bicho de 7 cabeças. Mas você tem que fazer. Tem que estar no teu script. Tem que fazer 10 coisas antes de pegar esse carro. Tem que estar ali. Uma delas tem que ser essa pesquisa do dono, porque de que adianta você comprar um carro, vamos lá, que a tabela FIP é 400 por 200 mil, se você não vai poder vender, cara. Não, paguei 200 mil, vou ganhar 200 mil nesse carro. Tá, mas você quer ficar 6 anos com ele judicialmente preso sem poder vender? Não quero. Pô, se você não quer, é melhor você, de certa forma, se precaver. E Land Rover tem muito isso. Vamos lá, tem o cara da pirâmide, tem o favela venceu, tem a galera que senta no capô do carro, que rebaixa, tem de tudo um pouco. Mas tem, cara, o empresário de gravata, que você olha pra ele e fala, esse cara é um cara muito sério. Tem um mega cirurgião que é super enrolado financeiramente. Então é um carro que, dependendo do modelo, todo mundo quer. O favela venceu quer, o pagodeiro quer, o jogador de futebol quer, a mulher do empresário do banco quer, cara, todo mundo quer. E rolo não tem cara, né? Cara, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, o favela venceu pode estar tudo certinho e o mega empresário, dono do banco, pode estar super enrolado. Cara, então... eu tinha uma empresa de consultoria há uns anos atrás e eu fui dar consultoria para uma empresa. Quando eu cheguei na empresa, estavam os 2 sócios pagando de rico, de Land, de BM na época. Cada um tinha uma X4 bancado pela empresa. Os 2 com prisão preventiva decretada por apropriação em débito. Não recolhia e não pagava. Sim, não pagava. O INSS. É isso. Né? E assim... Cara, se você comprasse cara, não uma Z4. Cada um tinha uma Z4. Sim. Entendeu? Vamos lá. Se você fizesse o laudo cautelar desse carro, não ia sair nada. O carro não deve dívida, não tem leilão, não tem nada. Mas antes de ter o bloqueio judicial do bem, se você compra esse carro, se lá na hora da prisão... Por que esse cara estava com a prisão decretada? Agora, juridicamente falando. Por que decretou a prisão? Porque na hora de pagar não tinha bem, não tinha nem dinheiro nem bem. Então, assim, se existisse a Z4 no momento do pagamento, essa Z4 ia ser bloqueada. Não, mas ele vendeu há 1 ano atrás. Bloqueia, porque o processo já existia, judicial já estava correndo. Se ele vendeu no curso do processo judicial, pode bloquear. Se ele vendeu 3 anos antes e depois alguém entrou com processo, aí não. Mas se eu recebo em casa uma notificação... Eric, o André tá te cobrando 10 milhões e no dia seguinte eu vendo 20 milhões dos meus bens, passo pro nome dos amigos, todos esses bens podem ser bloqueados. Porque eu fiz já no curso, né, já existindo um processo judicial. Caraca. Não é só comprar barato e vender caro. Cara. E é por isso que tem loja quebrando, Bené, em todo o Brasil, porque o cara é muito bom em comprar. Mas se ele não sabe disso, cara, ele pode ter comprado muito bem, o carro vai ficar preso. Quem que aguenta ficar com 300 mil sem poder vender? Isso é louco. Quebra o cara no meio. Isso é louco. E deixa eu te fazer uma pergunta assim. Se você compra um carro de uma empresa que está em recuperação judicial, você pode comprar, não? Pode. Vamos lá. A recuperação judicial ela é um processo que já é sabido que essa empresa tem dívidas e uma das formas que ela tem de saldar as dívidas é justamente se desfazendo dos bens autorizados pela justiça. Então, assim, tá em recuperação judicial, ela tá vendendo bem,
todos os credores sabem que esse bem vai ser vendido para saldar as dívidas. Então, em recuperação judicial, é melhor do que comprar, às vezes, de uma empresa que não tem nada, mas que judicialmente pode estar todo enrolado. E o cara que está com o nome no SPC, chega na tua loja para te vender, dívida com banco, por exemplo? Dívida com banco... Nome sujo no SPC não é tão arriscado. Só isso não é um grande risco. Mas se ele já tiver ações judiciais cobrando alguma dívida, pode não ter a sentença ainda. Aí é arriscado. Então, assim, eu tô com o nome sujo no SPC. Beleza. Eu posso vender o meu carro? Posso. Tem risco desse carro ser bloqueado? Se não existe nenhuma ação judicial quando eu comprei, o risco é baixo. Eu posso ser um mau pagador. Né? Eu, Eric, posso pegar a minha dívida, não pagar, enrolar o banco, segurar o pagamento, 2 anos depois entrar em acordo e ter um carro. E esse carro não tem problema. A grande questão é se no momento da compra, se já existia alguma ação judicial Esse é outro ponto. Nós estamos gravando esse podcast em São Paulo. Sim. Aqui a gente está falando da Justiça Estadual de São Paulo. Mas e se eu comprei uma televisão? Hoje em dia, quando você compra alguma coisa pela internet, várias vezes não vem do seu estado. Sim. Vem do Acre, da Zona Franca de Manaus e o caramba. E se eu não paguei alguma coisa lá em Manaus? Pera aí, Eric, você está querendo me dizer então que quando eu pesquiso o dono do carro, eu não pesquiso só no estado? Não. Você tem que pesquisar em todos os estados do Brasil. Caraca. É difícil? Seria difícil, mas já existem ferramentas para facilitar. Essa é a mensagem que tem que ser passada. Entendi. Não é tão difícil mais. Tá. E é rápido. Que bacana. Então, assim, estamos caminhando para o final, tá? Já agradeço. Pô, não pode ficar aqui direto? Mas eu queria que antes da gente terminar, cara, que você desse algumas dicas primordiais para o lojista sobre documentação, sobre os principais pontos que devem ser considerados na compra de um carro, até para o cara, consumidor final também. Boa. Mais de 40% da frota brasileira... Primeira dica, mais de 40% da frota brasileira ainda tem documento de compra e venda verdinho, antigo. Porque são carros, antigos, mais antigos. O documento verdinho, ele é facilmente fraudado. Então, se você não aprender a ler um documento, o que é ler um documento? Pegar na mão e entender se esse é um documento falso ou não. Lembrando, o papel pode ser falso. O papel pode ser verdadeiro e as informações serem falsas. Então, tem muita coisa ali que pode estar ruim. Você está correndo um grande risco. Em locais onde existe o laudo cautelar, talvez esse risco seja menor, porque a empresa vai conseguir verificar. Mas a gente acabou de falar, tem muito local que não existe laudo cautelar. Então, você, revendedor que está nos ouvindo, primeira grande dica, aprenda a ler um documento em papel moeda. Essa é a primeira grande dica. Segunda grande dica, aprenda a ler um documento digital. Eric, como é que eu descubro? Um dia desse eu peguei um carro que era um carro que já tinha ocorrido um sinistro de média monta. Então, carros que têm ali média monta, depois ficam constando no documento como sinistrado ou recuperado. Sim. Eles têm um valor menor de mercado. Mas hoje, meu filho de 8 anos... Ele entra no computador e ele coloca e tira qualquer informação de um documento de carro. É um documento em PDF, você edita, você põe o que você quiser. Uhum. Então, chegou na minha mão um documento que não tinha informação nenhuma no campo de observação. Quando eu peguei o celular e abri o aplicativo VIO, V-I-O, que é o único aplicativo possível no Brasil de ler documento de carro, placa Mercosul e QR Code de CNH. Só esse documento pode abrir. Se você pegar um leitor de QR Code, escanear uma placa, daquele QR Code que tem na placa de um carro e abrir algum site, essa placa é falsa. Se você pegar um documento de carro, pegar qualquer leitor de QR Code, escanear aquele QR Code e abrir qualquer site, esse é um site falso, um documento falso. Então só existe um aplicativo no Brasil que pode ler, que é um aplicativo da Serpro, que é um ente que presta serviço para o governo. Quando eu peguei esse aplicativo, que é gratuito, escaneei o documento, eu vi que na tela que apareceu, dizia que aquele carro era sinistrado. Então, resumindo, alguém pegou a folha de papel e cortou aquela informação, editou. O brasileiro tem que ser estudado. Mas aqui é bruto. É tiro, porrada e bomba todo dia. Então, essa é outra dica para o revendedor. Aprenda a ler um documento digital. Então, essas são 2 dicas aí para a gente não se estender aqui. Aprenda a ler o em papel moeda, porque não acabou. 40% da frota, é quase metade. Ainda é documento de compra e venda em papel moeda. Segunda dica, vamos na outra metade. Aprenda a ler os documentos de forma digital. Se você souber isso, Bené, você já cai fora de 80% dos golpes. Pô, já é muito bom. Muito bom. Você já corre um risco muito grande de não se dar mal. Então, a primeira coisa, você lojista, que você tem que fazer
é baixar esse aplicativo Viu. Viu? Gratuito. Você tem que ter no seu celular, né? Do governo, não é jabá, não. Esse é do governo. Não. A gente não ganha nada. E é gratuito. E tem no Android, tem na Apple. É o único possível. Eu já peguei documento falso que você abria com outro QR Code e abria uma página da internet espelhando a página do Detran, espelhando a página do Senado. E é fácil. Pro golpista digital, é mole. Os caras fazem coisa muito pior, pô. Como é que é? Adulterar um PDF? Opa! Deixa comigo. Pô, isso aí a meninada da turma de robótica da escola faz, pô. Cara, meninada de 8 anos. Eu falo pra você, né, assim, o nosso mercado, ele é muito criminalizado, vamos dizer, no sentido que as pessoas olham pra gente como pessoas de baixa índole, né? Mas nem todos somos. E nós que não somos, a gente muitas vezes caímos em golpes desses, tanto quanto o cliente final. Exato. Porque não estamos totalmente preparados para ser um dono de uma loja de carro. Então, o recado que fica aqui é: se prepare muito para isso. Não adianta você ter a melhor gestão de lead, você ter o melhor CRM, você ter o melhor gestor de tráfego, você ter o Instagram vendedor, não adianta nada. Exato, só adianta você triplicar suas vendas. Se não fizer o básico bem feito. Se não fizer o básico bem feito. Caraca. Ótima sacada, né? Você tem que fazer o básico bem feito, você tem que se preparar, conhecer do produto que você vende, da documentação dele, né? Então, E é isso que o Eric... Quem não segue o canal do Eric ainda, vai lá seguir Grana Carro no YouTube e no Instagram também, né? Vai lá, segue, você vai gostar e você vai estar mais preparado para ser um lojista dos ponta firme. É isso. Meu irmão, obrigado aí pelo seu tempo. E deixa aí uma mensagem final para os nossos assistentes aí. Vamos nessa. Super obrigado pelo convite. Parabéns, cara, pela transformação que você tem feito na revenda de carro no Brasil e não é em São Paulo. Então é muito legal. Para mim é uma honra estar aqui. Quero te parabenizar. E mensagem final... Não tá fácil não, mas se fosse fácil não era pra gente. Então pro revendedor que tá nos ouvindo e que tá passando por dificuldade, se capacite, monte base forte, que aí quando bater uma ventania, teu castelo não vai cair. Vamos nessa. É isso aí. Eric, eu me lembrei de uma perguntinha rapidinho aqui. Precisa ter dinheiro pra você ganhar dinheiro com carro? Não. A revenda de carro é um dos segmentos que você pode fazer muito dinheiro sem ter dinheiro. Mas você precisa de uma coisa, você precisa de conhecimento. Se você tiver conhecimento, os clientes vão pagar e vão pagar caro pelo seu conhecimento. O que eu estou querendo dizer é que você pode ganhar sem colocar dinheiro, cara, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 e mais de 50.000, como eu já vi e já fiz algumas vezes na revenda de carro, sem colocar dinheiro. E eu não estou me gabando, eu só estou mostrando e trazendo a informação de que com conhecimento o cliente paga. Então, você quer saber como é que você pode ganhar grana vendendo carro sem ter que investir, segue o Eric lá, ele não vai te vender curso, tá, galera? É que ele realmente faz isso com maestria e é sensacional. Quero mais uma vez agradecer a Gestalto, a nossa patrocinadora, Gestalto, Leadify, Union Solutions e G30 Marketing Automotivo e também ao nosso estúdio parceiro RDS, aqui de Taubaté. Se você precisa gravar algo para sua loja, para o seu comércio, chame aí o Sérgio ou o Eudes, que eles vão te atender prontamente. Obrigado, Eric. Tamo junto. Galera, até o próximo podcast. Valeu! Valeu!